paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, meu irmão. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar gravando este subsídio que é do Departamento de Ensino do nosso campo, CAPED. E eu quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Márcio do Silva Maria, que está aqui conosco para esta gravação. Quero agradecer também a Deus pela vida do irmão Alessandro, ali da congregação do Maracanã, que também estará tecendo seus comentários. E o objetivo deste conteúdo, desta videoaula, é trazer mais subsídio, trazer mais um material para que você possa preparar a sua aula, meditar nas leituras, nos textos sugeridos, e que Deus possa iluminar a tua mente, iluminar o teu coração, e que você possa aproveitar todos os comentários aqui que forem expostos. Neste momento, quero passar para o pastor Márcio do Silva Maria e para o irmão Alessandro da congregação do Maracanã para eles estarem saudando vocês. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, professores, queridos alunos. É uma alegria imensa estar aqui novamente, participando desse rico trabalho que o CAPED promove para a edificação, para que os professores possam melhorar no preparo da sua aula, ter mais conteúdo, né? E para nós é sempre uma alegria estar aqui participando desse trabalho, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui. Espero que esses comentários eles venham enriquecer suas aulas, e também o meu desejo é que as suas aulas elas venham alcançar o coração dos seus irmãos, e a cada dia a escola bíblica na sua igreja ela vai crescer mais e mais para a glória do Senhor. Esta aula de número 13, que tem por título A Recompensa aos Fiéis, aos Discípulos Fiéis, tem como leitura bíblica Mateus capítulo 6, versículos dos 19 e versículo 20, e também 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10, versículo 13 e versículo 14. O texto-chave está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, e é este que eu lerei neste momento. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. No decorrer desse trimestre, nós temos aqui discutido, temos ensinado, temos aprendido que, como discípulos de Cristo, nós temos que nos empenhar em fazer a obra de Deus, cumprindo o ID de Jesus, fazendo discípulos e ganhando almas para Cristo. Essa é a nossa missão. Mas a pergunta que fica, será que todo este trabalho tem uma recompensa? E de quem vem esta recompensa? De onde virá? E onde será esta recompensa? Essas são algumas indagações, algumas perguntas que não somente foram feitas e não são feitas apenas por nós, mas também foram feitas pelos discípulos do Senhor quando este esteve na terra, né? Tanto que alguns deles até sugeriram o que poderiam receber como galardão. Sentar-se à direita, sentar-se à esquerda, escolhendo suas posições. E o próprio Cristo, no livro que encerra as Escrituras inspiradas, ele diz que ele vem. E quando ele vier, ele vai dar o seu galardão a cada um de nós, segundo as nossas obras. E quais são estas obras que permanecerão? São alguns pontos também que discutiremos aqui. O nosso primeiro ponto aqui é: nosso trabalho em Cristo tem uma recompensa. Neste primeiro momento, nós vamos conversar ou tentar aqui trazer ideias sobre, primeiro, a recompensa em servir os discípulos de Cristo. Segundo, Deus recompensará cada um conforme as suas obras. E terceiro, fazer a obra requer esforço e firmeza. Neste momento, gostaria de ouvir o pastor Márcio, da congregação ali do Silva Maria, tecendo seus comentários sobre este primeiro ponto desta aula. Queridos irmãos, ao longo desse trimestre nós temos estudado a respeito desse tema tão glorioso, né? O fazer discípulos, cuidar de pessoas, ensinar pessoas. E hoje, nesta lição de número 13, nós nos deparamos com esse tema tão rico, né? A recompensa
aos discípulos fiéis. Que sugestão de tema tão maravilhoso para nós encerrarmos esse trimestre, né? Outro dia foi abordado por uma pessoa nos perguntando acerca da recompensa, do que vamos receber. O que é esta recompensa que nós vamos receber de Cristo? E é interessante abordarmos este assunto para que a igreja, de uma forma geral, entenda que todo o labor, toda a perseverança, todo o trabalho da igreja aqui nesta terra tem uma recompensa. Nós seremos recompensados. E do que se trata, né, essa recompensa? O que é recompensar, né? A recompensa é um prêmio, é um retorno por aquilo que nós fazemos para Cristo, né? Nós vamos receber galardões, nós vamos ser recompensados por tudo quanto nós estamos fazendo aqui nesta terra para a obra de Deus. Para nós termos uma ideia, é diferente, por exemplo, da punição, né? Que a punição é uma condenação imposta à pessoa que comete, por exemplo, um crime. O galardão é diferente, é um prêmio, é um retorno por algo que foi feito. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui para a obra de Deus, para o crescimento e a edificação da igreja, um dia nós seremos por isso recompensados. E o comentarista colocou aqui no primeiro ponto da lição: o nosso trabalho em Cristo tem uma recompensa. Uma certa vez Jesus ele disse para nós não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Mas ele nos orientou a juntar tesouros no céu, né? Onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, cabe-nos uma pergunta: aonde está o nosso tesouro, né? Aonde está o nosso coração? De que maneira nós estamos depositando aos pés de Cristo, entendendo que este trabalho que nós aqui na terra fazemos, né, está aqui no nosso subtópico A do primeiro ponto, que há recompensa em servir os discípulos de Cristo. Observe que quando o comentarista coloca aqui, é que há uma recompensa para nós por servirmos outras pessoas, né? Nós, como igreja, como discípulo de Cristo, temos que estar alinhado a tudo quanto Jesus nos ensinou. Então, se há uma recompensa para mim, ela está atrelada, segundo o comentarista aqui, em servir os discípulos de Cristo. Tudo quanto eu fizer, como Jesus ele disse, né, que nós devemos ajuntar tesouros, fazer a sua obra com qualidade, fazer a sua obra com amor, entendendo que o Deus que nós servimos não é um Deus injusto, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai que vai nos recompensar, que a seu tempo nos dará a devida recompensa sobre tudo quanto nós fizermos aqui nesta terra. O subtópico B diz que Deus recompensará cada um conforme as suas obras. E o comentarista colocou aqui Efésios capítulo 6, versículo 8, dizendo: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, isso deve nos motivar, entendendo que tudo o que eu estou fazendo aqui nessa terra, para o bem da obra de Deus, para o crescimento e edificação da igreja, eu vou ser recompensado por isso, né? E também aqui no subtópico C, diz que fazer a obra requer esforço e firmeza.
Por quê? Porque a seara é grande. O campo que nós estamos envolvidos nele, semeando, o campo é muito grande. E como disse Jesus, poucos são os ceifeiros. Então requer de nós o máximo de esforço possível para cuidar de um irmão, para levantar um que está caído, para pregar, para ensinar, para discipular, né? Então, esse trabalho nós temos que fazer. E se por acaso, houver em nós aquela vontade, aquele desejo, porque somos humanos, de parar, de desistir na caminhada, passamos ou demos ouvido àquilo que Paulo disse: esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra, o vosso labor, todo o trabalho das vossas mãos, feito segundo a vontade de Deus, ele tem uma recompensa. Amém, meus amados? Muito interessante os comentários aqui iniciais do pastor Márcio. E um ponto que eu acho muito interessante desse tópico 1, que o comentarista fala aqui que fazer a obra requer esforço e firmeza. Requer esforço porque, como bem colocado aqui, o campo é grande. Há muitas pessoas ainda que precisam ouvir a pregação do Evangelho. E firmeza, que eu vejo aqui no contexto e de todas as leituras aqui, que fala de confiança, fala de propósito, de objetivo. E é interessante que Mateus capítulo 10, versículo 42, que nós lemos aqui que aquele que der um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Se nós fizermos uma leitura aqui dentro do contexto que Jesus está explicando, né, que com certeza que é o contexto da missão dos discípulos, dos 12, e de tudo que aconteceu ali, a hospitalidade num contexto de perseguição ou um simples gesto de bondade a um discípulo de Jesus, em um momento onde todos estão com uma intenção de perseguição, né, pode parecer insignificante, mas será lembrado pelo Senhor. Então eu acho muito interessante que esse tópico fala da firmeza, fala da convicção. E para você ajudar alguém que, por um simples gesto seu, pode até mesmo trazer algum mal sobre a tua vida, né? Podemos dizer assim, alguma perca para a sua vida. É um gesto insignificante, um copo de água fresca, mas para o Senhor, esse gesto de firmeza, de convicção, né? De bondade, de hospitalidade, com certeza será lembrado pelo Senhor. E eu gostaria de ouvir também o irmão Alessandro, saber se o irmão Alessandro tem algum comentário para trazer para nós nesse primeiro tópico aqui. Esse primeiro tópico aqui ele é bastante interessante, que ele nos faz refletir bastante. E nós não somos salvos por obras, mas o salvo, ele precisa mostrar boas obras, como está lá no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10 está escrito: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós salvos precisamos produzir boas obras. E é claro que aqui na terra as obras elas não têm nenhum valor, mas lá no céu ela vai ter o seu devido valor quando nós estivermos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como foi dito o texto-chave, quem dará esse galardão para nós é o próprio Deus. E não é o que nós fazemos, mas que nem colocou aqui, a motivação que nós fazemos, né? E a palavra, nós precisamos entender essa palavra motivação, que ela nos ajuda a compreender, né? O motivo, mas a ação. O que nos motiva a fazer isso? É expandir o reino de Deus, é ver vidas alcançadas, ver pessoas sendo restauradas, pessoas sendo libertas. Então, os galardões serão dados pela nossa motivação, aquilo que nos motiva. O motivo juntamente com a ação. Então, se o nosso motivo for para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado e o reino de Deus ele venha se expandir a cada dia mais, então
naquele grande dia, com certeza, nós receberemos galardão. E também, só para concluir, que já foi bem comentado pelo pastor, aqui o ponto 1, é um ponto que eu estive meditando em casa, que é a passagem de 2 Crônicas, né, capítulo 15, versículo 7. Israel estava num tempo difícil, um tempo de apostasia, um tempo de idolatria, e Deus levanta um profeta ali e profetiza para o rei, e começa ali uma restauração. E o versículo 7, o versículo 8 de 2 Crônicas, ele é interessante para nós poder pensar e trazer para os nossos dias, porque são dias difíceis, principalmente quando nós se dispomos a fazer a obra do Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Aqui, mas esforçai-vos e não desfalecer as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Aí, ouvindo, pois, Asa, que era o rei, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também de todas da cidade que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então ele estava num tempo de restauração, num tempo de renovo, e eles foram conclamados ali para poder fazer a obra, né? E assim somos nós. Se nós estivermos fracos, talvez se você, pastor, que seja assistindo esse vídeo, se encontra fraco, acha que o seu rebanho não está produzindo, você, professor de escola bíblica dominical, vê que já perdeu alguns alunos, se esforça, lute, que o Senhor dará graça. Eu tenho certeza que essas pessoas irá voltar. Então essa palavra, ela vem também como uma palavra de ânimo, que a obra de Deus, ela terá obstáculo, mas pela graça de Deus que opera em nossa vida, eu tenho certeza que Deus dará a vitória e o reino de Deus continuará prosseguindo. Continuando aqui, o tópico 2 fala as bênçãos aos fiéis neste tempo presente. Este ponto 2 eu acho muito interessante, porque existe um pensamento que tomou um certo espaço, principalmente no meio evangélico, que é o deísmo, né? O deísmo, que teve ali as suas raízes em Aristóteles, acreditava que Deus não interferia na realidade do mundo, ou seja, Deus é um ser imóvel. Aristóteles, ele tinha tudo que movimentava para Aristóteles não era bom, ele gostava de tudo parado. E Aristóteles, ele pensava que Deus não se movimentava, ou seja, Deus não cuidava, não providenciava sobre as suas criaturas. Enquanto que o deísmo é uma idolatria à ciência e uma valorização em excesso do homem, a Bíblia ensina que Deus cuida e providencia sobre as suas criaturas. Nós poderíamos ler vários textos, mas um texto que eu gosto muito é o de Mateus capítulo 6, versículo 33, a parte A. Diz, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E a parte B diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse tópico 2, ele vem nos falar que, sim, Deus é aquele que providencia, diferente do que cria o deísmo, ele é aquele que cuida, e diferente do que cria Aristóteles, Deus está em constante movimento, ou seja, Deus, ele responde às nossas ações com bênçãos neste presente século e com bênçãos numa eternidade. Eu gostaria de escutar o irmão Alessandro comentando esse tópico 2 sobre essas bênçãos, essas recompensas espirituais e esse cuidado do Senhor com aqueles que se prontificam em trabalhar neste presente século. A providência divina, ela é uma doutrina bíblica. Embora a palavra providência nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas a doutrina nós encontramos, assim como a palavra trindade nós encontramos na Bíblia Sagrada, a doutrina nós encontramos, e também como a palavra milênio, também nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada, mas a doutrina nós encontramos. Então, com isso, a doutrina ela não deixa de ser bíblica. Então, a providência divina, ela é sim uma doutrina bíblica, e ela consiste na atividade de Deus para preservar a sua criação até o seu destino final. Isso implica no governo, na soberania e na preservação de Deus. A preservação é o cuidado divino em conservar e manter todas as coisas criadas.
Isso inclui o homem e os demais seres viventes. Ou seja, então Deus ele está sempre cuidando de toda a sua criação, né? Como o irmão Sérgio falou, Deus ele não está distante, mas Deus ele é um ser que se relaciona ao Deus imanente, ao mesmo tempo que é o Deus transcendente. Então Deus é o Deus da providência. Esse é um dos nomes que ele se revela no Antigo Testamento. Se nós lermos o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 13 e versículo 14, ele vai se revelar ali a Abraão como Jeová Jireh, né? O Senhor proverá. E para aqueles que fazem a obra do Senhor, para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, para aqueles que ouviram o chamado de Jesus e assim estão seguindo, precisam descansar, porque Deus ele sempre cuidará. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento ainda, em primeiro livro de Reis, capítulo 17, o versículo do 1 ao versículo 7, eu vou estar vindo aqui, está fazendo um breve comentário, está escrito: depois veio a ele a palavra do Senhor: vai-te daqui e vira para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do rio, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Perceba que aqui é o profeta Elias, e Elias aqui ele estava debaixo da vontade de Deus, né? E todos aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, Deus se responsabiliza. É interessante que o meu diretor sempre fala isso, nem que for o basicão, mas Deus ele vai sempre suprir, nunca vai nos deixar desamparados. E perceba que aqui ele usa a sua própria criação, os corvos, e usa também a água ali, direcionando Elias para que Elias viesse ter o sustento necessário para continuar a sua missão a qual Deus enviou. Então assim é Deus. Ele sempre dará o sustento necessário para que nós venhamos executar aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. E o texto que o comentarista também coloca aqui, de Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, é muito interessante, que vai falar: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. O irmão Sérgio ele já fez um comentário, eu também estava dando uma olhadinha lá no comentário da editora Vida Nova, sobre essa passagem de Marcos. É interessante que essa passagem está inclusa dentro daquele contexto do jovem rico, né? Perceba que era uma pessoa que era abastada, que ela chega diante ali de Jesus Cristo e ele não decide abrir mão daquilo, né? Então os discípulos logo se perguntam: e nós? Então aí Jesus mostra para ele o seu cuidado, né? E o comentário ele vai falar isso, que quando Jesus ele disse isso, ele estava fazendo ele estava fazendo uso de uma expressão muito comum para os judeus. Os judeus acreditavam que receber um enviado ou um mensageiro era receber aquele que o enviou. Ou seja, então quando via alguém até eles trazendo uma mensagem, para eles era a mesma coisa de receber aqueles que enviou. Daí a hospitalidade que o nosso irmão ele comentou. E render honras ao embaixador era mesmo que render honras àquele que tinha enviado. Então receber com amor o mensageiro de um amigo era como receber o amigo da pessoa. Assumia-se essa atitude especialmente com respeito aos sábios e os homens que tinham sido instruídos na verdade de Deus. Ou seja, então eles davam bastante valor para aqueles que tinham a lei de Deus, para aqueles sábios, aqueles estudiosos que vinham até eles. Então eles recebiam com hospitalidade, com muito amor, com carinho, sabendo como se fosse pelaquela pessoa que enviada. Então é interessante que a Bíblia vai dizer que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta terá galardão de profeta. Então Jesus ele mostra aqui também as bênçãos acrescentadas nessa vida, e é algo que aquilo que os discípulos eles já tinham experimentado. Se nós voltar a Marcos capítulo 6, quando Jesus envia eles, Jesus também fala para eles ir não se preocupar. Então me parece que Jesus só estava relembrando aquilo que eles já tinham vivido, a providência de Deus. E também, além de nós recebermos vamos dizer assim, as recompensas materiais no suprimento da nossa vida necessário, nós também recebemos recompensas espirituais no tempo presente,
porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós já começamos a desfrutar daquilo que está por vir, da eternidade, do céu, porque nós recebemos a Cristo em nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo. E Paulo ele vai falar em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais. E ainda João vai falar também sobre a paz que o Senhor Jesus nos dá. E essa paz, ela não é uma paz igual ao que o mundo dá, né? Porque o mundo busca a paz, mas ele promove a guerra. Essa paz de Jesus, ela não é isenção de guerra, não é isenção de dificuldade. Mas essa é uma paz que, em meio à dificuldade, em meio às guerras, em meio às tribulações, é uma paz que vai muito mais além da compreensão humana. É por isso que muitas vezes as pessoas olham para os cristãos e não conseguem entender, no meio de tantas lutas e dificuldades, eles conseguem ter essa paz. Porque essa paz nós não temos de nós mesmos, mas ela vem do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso são parte de bênçãos espirituais que o Senhor ele nos concede. É que ele coloca outras bênçãos espirituais também. Nós podemos falar os dons. Os dons também são bênçãos espirituais para que os discípulos eles venham fazer a obra de Deus e expandir o reino de Deus aqui na terra. Meus amados, muito bem comentado esse segundo ponto aqui da nossa lição pelo nosso irmão Alessandro. Quantas coisas o Senhor não nos tem abençoado, não é verdade? Eu fico pensando que nesses dias que nós estamos vivendo, dias tão trabalhosos, diante de tantas situações que nós temos presenciado, diante das pessoas com quem nós temos convivido, pessoas que até de maneira material, financeira, são bem estabilizados, mas lhe falta tudo aquilo que o irmão Alessandro falou aqui. E nós que somos servos de Cristo, e tratando-se de recompensas, não apenas estamos aguardando aquelas que nós já estamos depositando aos pés do Senhor através das nossas obras. Não. Nós já estamos desfrutando das recompensas, das bênçãos do Senhor nos dias de hoje. É coisa gloriosa, meus amados. Jesus, ele nos garantiu a vida eterna, dizendo ele que todo aquele que ele deu a vida eterna nunca vai perecer, não vai perecer. Ninguém nos arrebatará das mãos do nosso Senhor. É coisa maravilhosa que temos isso para nós, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, que somos discípulos dele. Estamos trabalhando, labutando nessa obra, dia após dia. Nós temos uma oportunidade muito grande, você professor, você superintendente de escola dominical, de trazer este ensinamento aos crentes da sua congregação, da sua classe de escola dominical, para que ele venha retomar o ânimo, se uma vez estiver desanimado, triste, porque o crente precisa entender isso aqui. E quando ele entender esse assunto, que, repito, foi muito bem explanado pelo irmão Alessandro, não há como não retomar o ânimo e aguardar e esperar ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que lição maravilhosa. Comentários aqui ricos, né? E é interessante que o versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, que fala ali, e nos abençoou. Se abençoou, para quem tem um conhecimento básico, mínimo de grego, sabe que no grego ali ele está no particípio aoristo. Isso sugere o quê? É uma ação que já foi consumada. Ou seja, o crente, a partir do momento que ele está em Cristo, ele já é recebedor de todas essas bênçãos. E aí você, professor, pode continuar a leitura. Até o apóstolo Paulo vai elencar aí 11 bênçãos espirituais que nós temos à disposição. Basta agora apropriarmos dessas bênçãos e experimentá-las através do serviço, através da meditação da palavra, através de uma vida com Deus, através de uma vida de oração e de obediência. E
E o interessante, né, irmão Alessandro e pastor Márcio, que estas bênçãos espirituais não são para o futuro. Elas são bênçãos para o tempo presente. Então, quando eu falo que ele nos abençoou com bênçãos espirituais, que ele nos escolheu, que ele nos predestinou, que ele nos concedeu graça, que ele nos redimiu, que ele derramou em nós abundante graça, que ele revelou o ministério da sua vontade, que ele fez convergir em Cristo, que ele nos fez a sua herança e que fomos feitos louvor para a sua glória e ele nos selou com o seu Espírito. Tudo isso são bênçãos para este tempo presente. Como disse o pastor Márcio, eu acho que todo crente que faz essa leitura, ele só tem algo a fazer e a dizer: louvado seja Deus por nos conceder tão grande recompensa. Trabalhar para o Senhor em si já é uma recompensa, já é um privilégio. Mas o Senhor, como é rico e abundante, ele cuida, providenciando, e ele também, além de tudo isso, nos dá essas garantias espirituais em Cristo Jesus. Porém, estas recompensas não são apenas no tempo presente. Há recompensas também para a eternidade. E o nosso tópico 3 aqui vai tratar desse tema, né? As recompensas eternas, aquelas que receberemos quando o Senhor voltar. E eu gostaria que o pastor Márcio tecesse seus comentários sobre este ponto. Esse é um tema muito importante, né? A recompensa dos fiéis, sobretudo aquilo que haveremos de receber no céu, em meio à nossa fidelidade a Cristo aqui na terra, né? Jesus, ele disse no livro do Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 12, dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, tudo o que nós estamos fazendo aqui para o louvor da glória de Cristo, tudo o que nós estamos fazendo para o crescimento da obra de Deus, nós seremos devidamente recompensados por isso, né? Paulo disse que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo, né? Ele disse que ele firmou o alicerce. Paulo firmou o alicerce. Nós andamos sobre a doutrina dos apóstolos. Está firmado. Aquele que edificar, Paulo disse que a obra dele se revelará. Então, cada um tem que cuidar de que maneira ele vai edificar sobre este alicerce que foi posto para nós, né? E ele diz que se a obra permanecer, esse receberá galardão. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10, está escrito que todos nós haveremos de aparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo aquilo que tiver feito. Então, é importante nós pensarmos nisso, que tudo que fazemos aqui nesta terra, nós seremos recompensados por isso, né? Então, todo o trabalho da nossa mão, ele deve ser feito com muito carinho, com muito amor para a obra de Deus, visando o crescimento da obra, o aperfeiçoamento dos santos, né? E sobre tudo isso nós seremos recompensados. Por exemplo, a recompensa, o galardão, ele é diferente da graça. A graça, ela é imerecida, né? Nós somos pecadores, sim, lavados e remidos no sangue de Jesus, mas todos aqueles que são alcançados e são salvos por Ele não merecem essa graça. Todos não merecem, mas o galardão é diferente. O galardão é merecimento. O galardão é sobre aquilo que nós vamos fazer e tudo aquilo que nós estamos prestando para o reino de Deus aqui na terra, pelas obras, através do labor e do sacrifício que nós executamos a obra do Senhor aqui nessa terra, né?
no galardão, o menor serviço é lembrado. O galardão depende totalmente do crente, a despeito da graça que depende totalmente de Cristo. O galardão olha para a fidelidade do crente. Para nós só continuarmos aqui nesse paradoxo, a graça olha para a fidelidade de Deus, né? O galardão reconhece o mais simples serviço, por mais simples que nós executamos. Tantas tarefas, nós como igreja, corpo de Cristo que somos, diferentes membros, mas muitas atribuições, por menor que seja, ainda que alguém julgue que aquilo que você faz é insignificante, mas por menor que seja, ela tem um valor tremendo para Cristo e você será recompensado, devidamente recompensado por isso, né? Então, a linguagem do galardão é vosso trabalho de amor. Da graça é, não vem de vós. Então, observe que existe aí uma pequena diferença, só para a gente entender a questão do galardão, né? Nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Jesus disse que está vindo de repente. De repente. Logo, logo Jesus vai vir nos buscar. E com Ele está o galardão. Na eternidade, nós seremos recompensados pelo Senhor, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, se nós estamos servindo ao Senhor, se nós estamos aguardando a vinda do Senhor, fique tranquilo, você será devidamente recompensado. Então, nesse tópico, você pode apresentar isso para os seus alunos, né? Que existe esta recompensa, ela é real e brevemente nós seremos recompensados por Cristo, né? Aqui no tópico B, no subtópico B, o comentarista diz que o galardão é baseado na qualidade das obras que nós fazemos, né? E é com base nestas qualidades que nós seremos galardoados. Como Paulo disse que a obra passará pelo fogo, né? Passará pelo fogo. E se a obra do tal passar, ele receberá galardão por ela. Observe, irmãos, que tudo que nós estamos fazendo aqui nessa terra, precisamos fazer de coração, com amor, porque a causa é de Cristo. A obra é de Cristo. Paulo, dizendo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 10, 13 e 14, ele chega a dizer aqui, e outro edifica sobre o fundamento que ele alicerçou. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, eu tenho que observar tudo quanto eu estou fazendo para a obra de Deus. Eu tenho que entender que eu devo fazer a obra de Deus como requer a palavra do Senhor. E eu preciso entender isso. E como é gostoso fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, esperando que logo mais nós vamos receber de Cristo o nosso galardão. Nós seremos recompensados na eternidade, né? Vai chegar o dia que, como disse Paulo aos Tessalonicenses aqui já no tópico C da lição, a recompensa da eternidade com Cristo. Falando ali do arrebatamento da igreja. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor vai vir e com Ele virá o galardão. Com Ele virá
a recompensa sobre tudo que nós estamos fazendo. Então, mantenhamos-nos firmes, aguardando em Cristo, que certamente Ele virá buscar-nos para nos recompensar lá na glória. Amém? Muito bom ouvir esses comentários, essa esperança de toda essa recompensa do Senhor para o nosso trabalho. Gostaria também de escutar o irmão Alessandro, o que ele tem a comentar, o que ele tem a trazer para nós a respeito dessas recompensas eternas. Como já foi bastante comentado, eu poderia falar aqui sobre o local, onde que será isso, e sobre o que provavelmente será esses galardão. A palavra que nós encontramos ali no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, no grego, ela é bema, e bema é pódio, é lugar de destaque, lugar de recompensa. Para os irmãos poderem entender melhor, pode pensar nas Olimpíadas, né? Quando os atletas eles vão ser recompensados, porque era isso que Paulo ele tinha em mente ao escrever essa carta aos Coríntios. E o local, aí entra um grande debate teológico. Se nós lermos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17, vai falar que nós encontraremos com o Senhor nos ares. E alguns dizem que vai ser ali nos ares, antes de nós entrarmos nas mansões celestiais, né? Porque eles vão interpretar a luz do Antigo Testamento, onde que era na porta da cidade que os juízes eles debatiam as causas, julgavam as leis e tudo mais. Então eles vão fazer essa analogia, uma analogia possível, e outros vão falar que é no céu. Então o local fica uma discussão, e ali vários comentaristas e cada um tem a sua posição. Então, provavelmente é no céu ou nos ares, certo? Que nós vamos estar lá. Mas então, o que seria esse galardão, né? Nós encontramos na Bíblia a coroa de justiça, a coroa de glória, a coroa da vida. E para mim, coroa fala de autoridade, para mim, coroa fala de governo, né? E se nós lermos Lucas capítulo 19, versículo 17, nós vamos ver justamente sobre isso, que provavelmente pode ser esse galardão, partindo do ponto que essas coroas falam de autoridade, de governo. Lucas 19, 17, está escrito assim: E ele disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. E veio o segundo dizendo: O Senhor, toma tua mina. Rendeu 5 minas. E este disse também: Se tu também sobre 5 cidades. E se nós for lá para Apocalipse capítulo 2, o versículo 26, versículo 27, e ao quem vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Perceba que Jesus ele está dando autoridade, está dando governo para aqueles servos que são bons e para aqueles servos que são fiéis. Então eu entendo os galardão isso como autoridade e governo, porque eu entendo que nós vamos reinar aqui com Cristo 1000 anos, e também lá no céu, como nós serviremos, então nós teremos, talvez, podemos pensar, alguma espécie de governo e autoridade para estar servindo a Deus, como assim os anjos, eles têm as suas funções, uns estão mais próximos, outros estão mais longe. Assim eu creio que serão os salvos quando estiverem lá na glória. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais uma gravação. Espero que você, professor, tenha anotado quantos temas relevantes, importantes, né, irmão Alessandro, pastor Márcio, para a nossa fé cristã. Por exemplo, nesse tópico 3, como bem colocou aqui o irmão Alessandro, a questão do tribunal de Cristo. Prepare-se para essas perguntas, né? Onde será, o que será? E a nossa proposta aqui é fornecer pensamentos, fornecer insights sobre o que pode aparecer aí dentro nos comentários e durante a sua aula. Um ponto que eu só gostaria de colocar a fim de conclusão, e já passarei para o pastor Márcio, para o irmão Alessandro fazer
as considerações finais, é interessante que os irmãos abordem a questão de que não estamos aqui dizendo que as obras da vida do cristão são para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 10, nós vemos lá que nós somos salvos não pelas práticas das obras, nós somos salvos pela graça, como bem colocou aqui o pastor Márcio. Porém, as boas obras, elas testificam que eu sou salvo. Então, não somos aqui discípulos de Pelágio, dizer que somos salvos por obras, por méritos nossos. A salvação, ela é unicamente obra de Deus na vida do homem. Porém, uma vez salvo, eu tenho que demonstrar, através das minhas boas obras, que eu sou um salvo em Cristo Jesus. É a famosa ideia do fruto. Pelos frutos, você conhece de qual árvore é. Então, como os discípulos de Cristo, temos que andar nas boas obras, que Paulo vai dizer no versículo 10 do capítulo 2, que foram preparadas para Deus, preparadas por Deus para que andássemos nela. Se você ler todo o contexto do capítulo 2, você vai ver que essas boas obras incluem principalmente o nosso serviço e a nossa dedicação ao nosso próximo. Então, fazer discípulo é dedicar um tempo ao próximo, é dedicar benevolência, é dedicar bondade ao próximo. E com certeza isso será recompensado pelo Senhor, não porque mereçamos, mas porque o Senhor é gracioso, é bondoso. Então, mais um ponto aí, mais um insight para que você possa trazer para os seus alunos, mais um ponto para que você possa pesquisar, né? E quanto conteúdo foi abordado aqui. Então, neste momento, o irmão Alessandro estará fazendo as conclusões, o pastor Márcio também estará fazendo as conclusões e após já estará orando, agradecendo a Deus por todo este momento que passamos aqui. Eu tenho escutado muito do meu professor de missão lá no seminário e ele tem falado muito da missão avante, do pastor que está sempre lá ensinando que a igreja precisa, a missão, a área da igreja é fazer discípulos nesses últimos dias. Que a igreja por muito tempo deixou de fazer discípulos. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja apostólica, nós vimos que eles entenderam que a missão deles era fazer discípulos. E o resultado está até os dias de hoje. Então, se nós tivermos essa consciência de fazermos discípulos, verdadeiros seguidores de Cristo, eu tenho certeza que a igreja ela crescerá a cada dia mais e mais. Independente das barreiras, independente dos obstáculos, das leis que impõem. Mas se nós tivermos realmente a palavra de Deus em nós, nada impedirá o avanço da obra de Cristo. E a minha oração e o meu desejo é que a sua aula seja extremamente abençoada. Eu tenho certeza que Deus usará grandemente. Amém. Meus amados, nós recebemos uma missão. O Senhor Jesus, quando Ele nos chamou, Ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, né? E o que nos resta, como disse o pastor Éden no comentário aqui da conclusão dessa lição, é fazer com qualidade, com empenho, com amor, essa fiel missão sobre a qual nós fomos colocados. Cumprindo fielmente a missão da igreja de fazer discípulos por toda a terra. E nós vamos observar que, colocando isso em prática, vamos ver os nossos números de batizandos voltar a crescer. Nós vamos ver as nossas classes de discipulados cheias de pessoas sendo sedentas por Cristo e sendo devidamente orientadas conforme a palavra do Senhor. Então, eu, nesta última lição, nesse trimestre tão maravilhoso, eu louvo a Deus porque Ele tem preparado homens como o pastor Éden, inspirado para escrever um tema tão relevante e necessário para os dias que nós estamos vivendo. E peço a Deus que continue te abençoando. Peço a Deus que continue usando a tua vida como um canal de bênção diante da sua classe, diante da vida daqueles
de quem você está cercado para cumprir esta missão de ir e fazer discípulos em nome do Senhor Jesus. Então, vamos orar a Deus agradecendo a Ele por esta oportunidade. Oportunidade esta a qual eu agradeço a toda a equipe do CAPED, ao irmão Sérgio, ao irmão Alexandre. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque, Senhor, ao longo deste trimestre, podemos desfrutar de assuntos tão maravilhosos, Pai. Obrigado pela vida do pastor Éden, comentarista desta lição, Senhor, a quem o Senhor deu a graça para escrever este material riquíssimo. E a minha oração, ó Deus, ao Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, é que o Senhor nos dê, ó Pai, o privilégio de colher os frutos desse trabalho, vendo, Senhor amado, pessoas se rendendo aos Teus pés, descendo as águas batismais, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.